Começaria por apresentar o primeiro conferencista, Luís Filipe Brandão de Souza, precisamente que é doutorando em História da Ciência e da Saúde na Casa de Osvaldo Cruz e também é mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Vai apresentar-nos uma comunicação sob o título Viagens Intermediárias e Natureza, o roteiro de viagem do Maranhão ao Brasil, por João Velho do Vale, 1685, e João Maia da Gama, 1728. Portanto, o Dr. Luís Brandão de Souza vai fazer a sua comunicação, como está no programa, via internet, portanto, Zoom, porque está à distância. Dito isto, passo-lhe a palavra e tem 25 minutos, faz favor. Boa tarde a todos. A primeira coisa, como sempre online, vocês conseguem me ouvir bem? Que bom. Boa tarde, gente. Me chamo Luiz Felipe, sou doutorando na Casa de Oswaldo Cruz e aqui venho desenvolvendo uma pesquisa de doutorado sobre as viagens entre o Maranhão e o Brasil, particularmente a viagem de João Velho do Vale, tentando investigar a circulação de conhecimentos e saberes entre esses sujeitos que atravessaram e produziram documentações sobre estes sertões do Maranhão, mais precisamente na sua fronteira oeste, que é bastante particular nesse momento que se dispõe ali no final do século XVII. É um momento de expansão das ações da colonização de Portugal sobre esses sertões do Maranhão, e sobre isso foram produzidos alguns textos. Esses textos constam no Projeto Resgate, Barão de Rio Branco, e eles trazem uma visão extremamente interessante sobre esse momento que permite a gente conhecer um pouco estes personagens, esses sujeitos, esses caminhos também, como eles se constituíram e compreender as mudanças que acontecem com bastante brevidade em um curto espaço de tempo entre essas duas viagens, entre esses dois roteiros que foram deixados, entre esses estados coloniais portugueses na América do Sul. É interessante perceber, através da Jornada de João Velho do Vale, este documento, que ela foi uma viagem encomendada pelo governador General Gomes Freire de Andrada, e essa viagem dura de 1685 a 1687, e deixou como produto uma relação, um documento que descrevia o caminho tomado e também descrevia acordos de paz, o ambiente, a natureza, dessa forma, e os sujeitos que ele encontrou no meio desse caminho, o gentil, os povos indígenas, diversos grupos indígenas de diversas matrizes linguísticas diferentes, inclusive, e também deixa um caminho para o Brasil. É dessa viagem que se referencia o caminho para o Brasil. Eu vou compartilhar a tela para ajudar como um guia para a nossa apresentação. Através do estudo a minha intenção aqui é apresentar, né, que através do estudo dessa jornada de João Velho do Vale, do roteiro produzido pelo governador João Maia da Gama, investigar como essas descrições desses sertões do norte mudaram sobre a natureza e a ocupação da fronteira leste do estado do Maranhão e do Pará durante o fim do século XVII e início do século XVIII, bem como esses sujeitos descritos nessas viagens como intermediários, como sujeitos entre essa colonização e aquele meio. O que é a grande questão aqui? Esse caminho para o Brasil, ele é primeiro, uma, uma história contada pelo João do Vale, porque ele, nesta viagem, ele não chega de fato ao Brasil, ele não chega à Bahia, não chega ao Rio São Francisco, mas ele encontra sujeitos que contam a ele como chegar. E isso vai ser comunicado pelo governador em diversos documentos que constam no Projeto Resgate, Caixa 7, da biblioteca, Projeto Resgate, HU, Caixa 7, documento 762, 763. A própria relação da viagem, 781. E aí se constituem de cartas a própria relação e um diálogo muito intenso entre esse sertanista e o governador. Nessa comunicação, como é um recorte, a ideia é como entender como ele observava a natureza, né, que é particularmente interessante. Porque ele não era um homem de ciência, a ciência não tinha as formas que nós temos hoje. Era um sertanista,
alguém que surpreende até ele mesmo ter escrito esse documento da jornada, que é uma coisa interessante ele ter escrito de próprio punho essa relação, mas também como ele observava esse sujeito, o que ele estava contando para esse governador do que ele estava vendo. Atravessando esses sertões que nós conhecemos hoje, como parte do Brasil, do Nordeste brasileiro, que em 1721 vai ser criado a capitania do São José do Piauí, ou seja, uma série de ações da colonização vão acontecer nesse espaço, né? Uma coisa interessante sobre esse documento é que ele foi dado como perdido. Ele é muito mencionado, ele aparece em obras, por exemplo, de João Francisco de Lisboa, César Augusto Marques, em algumas dos documentos que são mencionados no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Mas ele só é publicado a primeira vez no Brasil nos anos 80 pelo já falecido professor João Renoir de Carvalho. Publica primeiro num jornal, depois numa edição condensada. Hoje o documento está disponível no projeto Resgate. É de fácil acesso, de uma leitura razoável, e ele é extremamente interessante nas suas particularidades. Ah, segundo o Capistrano de Abreu, o João do Vale escreveu mesmo a narrativa do descobrimento, entregue mais tarde a Gomes Freire no Reino. Livro hoje extraviado ou perdido e muito importante para a etnografia e história pátria, a julgar pelas indicações ligeiras fornecidas pelos frades Domingos Teixeira, biógrafo do governador, depois de dar em larga relação notícia exata dos sertões que penetrou, rios e nações várias que os habitam, sinalando pelos graus das alturas do polo mais gasto do trabalho, que dos anos veio a acabar, João Velho do Vale, em benefício da pátria, com serviços maiores que a gratidão. Capistrano de Abreu se lamenta, nas suas obras, não encontrar esse documento. E aí, tendo a possibilidade de encontrá-lo hoje nas séries dos arquivos, esse documento é extremamente interessante, mas não é um documento que chega de fato ao Brasil, mas que comunica esse caminho, que conta essa história. O conhecimento que está circulando, mudando de mãos, é esse caminho para o Brasil. E João Velho do Vale encontra, através das suas práticas, dos seus diálogos com os diversos sujeitos que encontra nos caminhos que atravessa. O outro texto que nós vamos usar como baliza é o roteiro de João Maia da Gama. Esse é um texto de mais fácil acesso, chegou a ser publicado em Portugal, com o livro de Oliveira Martins, como um herói esquecido, que conta esse roteiro já de quando ele deixa de ser governador do Maranhão. João Maia da Gama foi um sujeito importante no reino, esteve na Índia, fez parte da carreira das armas, foi governador da Paraíba, e foi governador do Maranhão. Quando ele deixa de ser governador do Maranhão, no ano de 1728, ele escreve esse diário em que conta esse caminho do Maranhão já, pela já criada capitania de São José do Piauí, e também descreve esses sertões, e com um olhar já notadamente diferente do que o João Velho do Vale descreveu. E aí é interessante perceber que João Maia da Gama usa parte do caminho descoberto por João do Vale, menciona algumas das ações que foram consequências da viagem dele, e aí nós podemos usar como um parâmetro para ver como eram observadas de formas diferentes esses sertões e aqueles espaços. E agora um pouquinho sobre essas viagens. A viagem feita por João Velho do Vale ao mando do governador-general do Maranhão e Grão-Pará, Gomes Freire de Andrada, resultou na relação arquivada no projeto Barão de Rio Branco, narrada pelo agente colonial que viajou ao longo dos rios Monim, Itapecuru, Paraguaçu, Mianim, escrevendo indígenas, Caí-Caí, Guanaré ou Guaxinaré, Barbados Lonché, tentando fazer acordo e analisando a natureza e os modos de vida desses povos. Qual foi o caminho tomado por João do Vale? Primeiro, ele usa de intermediários, de sujeitos que conheciam esses caminhos, que detinham esses conhecimentos, que ele chama na jornada de seus patrões. Eram indígenas Caí-Caí, que são muito mencionados nesse século XVII, no início do século XVIII, que viveram durante bastante tempo próximo à cidade de São Luís e que conheciam as estradas do rio Moninho, os caminhos à margem desse rio. É um rio que nasce na Baía do Arraial, próximo a São Luís, próximo à ilha,
e que entra pelos sertões do norte, numa faixa que a gente chama hoje de Mata dos Cocais, que é uma transição entre a zona amazônica e a faixa de cerrado do norte, da parte norte do Nordeste. O que é particularmente interessante nessas descrições é que o olhar do João do Vale, nesse momento, ao descrever a natureza, é uma natureza que é útil ao nível da sobrevivência. Então, ele está falando sempre de como se alimentar, quais os usos que essas plantas têm, coisas muito pragmáticas. Ele descreve as palmeiras, porque dessas palmeiras, principalmente no início a taioba, depois a canaúba, você usa para cobrir casas. Ele descreve carazes, abóboras, vários tipos de mandioca. Mandioca para fazer farinha, mandioca para fazer bolos, ah, bolos de goma. Tudo isso como uma forma de demonstrar que esses sujeitos que ele encontra que está fazendo acordo são, em certa medida, muito úteis para serem descidos. Esse é o objetivo central dessa viagem, que ele repercute várias vezes durante seu texto e nos diálogos com o governador Gomes Freire de Andrade. Essa intenção de descer esses povos é compartilhada com parte desses sujeitos que ele encontra, sempre mediando relações de tensão e de conflito. É importante lembrar que esse é um momento de guerra. A professora Eunice, que há de se comunicar conosco hoje também, escreveu uma dissertação chamada Cruentas Guerras, em que ela fala sobre esses conflitos nesses territórios e como eles eram extremamente intensos, inclusive fazendo desse espaço um espaço de trânsito de sujeitos que vinham de outras regiões, vinham de depois do rio Jaguaribe, que já no Ceará, depois da Serra da Ibiapaba, e que vinham fugidos das guerras com os brancos. Nesse território, ainda próximo ao rio Muni e ao rio Parnaíba, já havia acontecido algumas entradas, como André Vidal de Medeiros, em 1655. Mas é tomado, como Gomes Freire Andrada, como um sertão ainda não descoberto. Então, ainda era um sertão ainda não colonizado. Ou seja, esse sertão ainda com esse significado de lugar obtuso, algum lugar sem controle, um lugar violento e, em último caso, um outro lugar. Do Rio Mearim, ele segue ao Paraguaçu, encontra outros grupos indígenas, principalmente Charunas e depois índios Guanaré, esses vindos fugidos do Brasil. E aí, essa história chega a partir de um conhecimento que transita. Ele encontra esses índios, manda uma carta ao governador Gomes Freire de Andrade, ainda em 1686, em que ele conta isso. Essa carta consta no projeto Resgate, é o documento da Caixa 7 do Maranhão, claro, número 762. Nessa carta, ele vai contar que esses índios vinham com negros que traziam espingardas usadas como flautas e que diziam que não estavam muito longe do caminho para o Brasil. Era preciso, claro, seguir por uma estrada além do que ele seguiu e que havia muitos perigos, muitos grupos, inclusive os grupos que são mencionados como extremamente violentos, no caso, os Barbados com Xé. Né? Os Barbados têm sua própria história muito peculiar na história do Maranhão. É um grupo que tem a ver com etnogênese, com a interação de indígenas com colonos, e que nesse documento é descrito como um grupo que promove antropofagia, é extremamente violento, é um grupo de curso, ou seja, ele não fazem aldeias e que estão em constante conflito. Esses conflitos serão mencionados, inclusive, na viagem de João Maia da Gama, em 1728. Os descobrimentos que esse homem tem feito, verá Vossa Senhoria, aplicando-lhe detalhe, que ficam em suas mãos, e já o despedi e continua com ordem para que, chegado que fosse a povoação de brancos, deixasse ao cabo roteiro de sua jornada, temendo o perigo na volta, passasse a Bahia, onde se entende que se deságua aquele rio que ele encontra. Esse fragmento da carta que eu mencionei mostra como era importante esse caminho, a ponto de que era importante que não se perdesse esse conhecimento. Na viagem de João Velho do Vale, ele retorna ao Maranhão. O governador Gomes Freire Andrade, nesse ponto, já vai ter retornado ao reino, ele fica só até 1600, final de 1687, mas já na cidade de Belém. E aí,
Essa jornada nos ajuda a entender um pouquinho esse espaço. Qual é o espaço que o João Velho do Vale está vendo? Que natureza é essa? E que conhecimento é esse que circula? Ele está capturando desses sujeitos indígenas com que ele conversa, pratica e pratica essa democracia, perdão, essa diplomacia complexa do contato, em que ele oferece ser amigo dos brancos, se aproximar da igreja, descer-se para as zonas pacíficas, ocupar, por exemplo, a barra do rio Itapecuru, do rio Miarim, que eram rios interessantes por causa da sua própria condição natural que permitiu o plantio da cana-de-açúcar. Sabemos hoje, por exemplo, que do lado do rio Parnaíba para o Piauí, para na direção de Ibiapaba, você tem um regime de águas diferente, você não tem rios, grandes rios perenes além do Parnaíba, e isso inviabiliza esse objetivo dos engenhos de cana, a grande empresa que Gomes Freire de Andrade intencionava implantar no Maranhão. Por sua vez, do lado do Piauí, outros interesses também já vinham. Esse Piauí, que na viagem ao Velho do Vale ainda não existia, já era um espaço de disputa e também de conflito de viagens que vinham de tropas de gado que vinham da Casa da Torre, um tópico já bem estudado também, com muitas discussões, e que permite, inclusive, a gente pensar como essa relação entre natureza e sujeitos muda os interesses da colonização do lado do Maranhão, o Gomes Freire de Andrade fala muito nas drogas do sertão. João Velho do Vale chega a enviar a ele amostras de rochas, de minérios, de madeiras, de pau-cravo, para que isso chegue ao interesse do governador. E esse governador comunica, ele chega a mandar uma relação também escrita, dessa vez de próprio punho, de Gomes Freire de Andrade, para quem o vai substituir, o próximo governador do Maranhão. Um documento também extremamente interessante sobre esses sertões. Passando para o lado da viagem de João Maia da Gama, a gente tem um sujeito de caráter diferente de João do Vale. João Maia é um homem do reino, é um homem inteirado dessa política e, apesar de ser descrito como um homem de ação, é um homem que é muito marcado pelas suas ações de governança de política, se envolveu na Guerra dos Mascates como governador da Paraíba. É um homem que tinha muito interesse nas contas e finanças do reino, inclusive para poupar alguns dinheiros para si. Mas essa viagem é interessante como ele descreve o espaço e a natureza, essa viagem já no século XVIII, no início, já com o Piauí sendo criado, com uma certa visão distinta da que teve o sertanista naquele momento. E como é o mesmo espaço, essa visão muda um pouco, porque quando nós mudamos os nomes, nós mudamos também como nós percebemos esses espaços. Se o sertão que o João do Vale viaja, esse sertão do Miarim, do Itapecuru, do Parnaíba, ah, que tem esses sujeitos em trânsito, é um sertão que é marcado pelos indígenas, ele descreve os marcadores desse sertão, são os grupos indígenas que vivem ali, são os Charunas que vivem no Rio Paraguaçu, são os Caicaízes e Guaretis que vivem no Rio Moni, são os Guaxinaré que vêm da Ibiapaba, ou seja, quem marca esses territórios são os grupos indígenas que vivem ali, e também o seu modo de viver, né? Já na viagem de João Maia da Gama, é muito forte a presença das fazendas de ocupação, dos sujeitos que já estão colonizando aquele espaço. Os grupos indígenas vão aparecer. No início da sua viagem, ele comenta dos intensos conflitos que ainda existem nos sertões do Maranhão, e inclusive dá a esses conflitos o motivo da decadência desse território. No trecho que eu trouxe a vocês, ele falando sobre a utilidade de uma certa madeira. Na entrada deste rio Moinho e vizinhanças do dito engenho, há maior quantidade de árvores de andiroba, de que se faz todo o azeite com que geralmente se alumiam todos os povos assim da cidade, como os de fora. E como esta matéria é grave, me parece representar aqui a Vossa Majestade, que se cortarem todos esses andirobais, prejudicarão muitos a todos os povos, e geralmente a todos os seculares e eclesiásticos, e mesmo se sucederá no Pará, onde defronte da mesma cidade, naquelas ilhas, a árvore do caraubá se corta esta madeira sem necessidade, só por ser branda e fácil de cortar. E não é de dura para a obra que se deve, assim no Maranhão como no Pará, proibir o corte das andirobas com penas graves e mandá-las publicar, e com ordem aos ouvidores para que se conheçam em todas as correições de todos que cortarem as ditas madeiras, que se procedam contra os culpados, os mesmos governadores. Essa mensagem, que soa como um conselho, mas também um aviso,
é interessante porque ele fala de uma utilidade muito pragmática, né? Se por um lado a viagem do João Velho do Vale descreve a natureza, os buritis como, por exemplo, o marcador de água, que sabe, você vê o buritizal, você sabe que é um rio ali, que é um curso de água. Na do João Maia da Gama, essa natureza ela tem uma outra pragmaticidade, que é esse uso imediato, né? Da andiroba se faz um óleo que se ilumina a cidade. E não há de se cortar demais a cidade, senão ficaremos sem. E já existiam, claro, de conhecimento, outras consultas e relações sobre outras árvores muito úteis. No caso do Maranhão, o cravo, o pau-cravo. Você tem também, do lado do Brasil, claro, o pau-brasil, que já tinha um regimento muito marcado sobre essa relação dessa madeira dos seus interesses reais, até num tempo anterior a esse. Mas o que é muito marcante nessas viagens é justamente essa presença dessa natureza como um elemento útil, como um elemento a ser usado. E, claro, o conhecimento dessa natureza não vem desses sujeitos que estão comunicando, mas de onde eles capturam esses conhecimentos, que são dessa relação com os sujeitos indígenas, dessa relação com os grupos que eles encontram e fazem acordos. É interessante perceber também as descrições, por exemplo, do clima, o regime de chuvas muito particular dessa região, que não chega a ser tão seco quanto o do semiárido, nem tão úmido quanto o amazônico, pois é, de fato, uma faixa de transição climática, chega a interferir nos negócios que se intentam. A viagem de João Maia é interrompida pelas chuvas várias vezes, chegando ele a contar, quase em tom de anedota, que ficou sobre a copa das árvores vários dias até que as águas baixassem. E essas enchentes, elas são um marcador desse território, que elas acontecem em uma faixa muito concentrada. O João do Vale também fala que ficou vários meses parado na chuva, esperando que os rigores do inverno passassem. Ou seja, nesses documentos, nós temos não mais do que indícios, provocações que nos permitem questionar a importância dessa relação desses sujeitos do reino, da colonização, que estão agindo em nome do império e também dos seus interesses, claro. E como eles se relacionam com essa natureza, e como eles fazem contato com esses intermediários, e através desses intermediários, eles fazem o conhecimento sobre esses territórios circularem. Ah, então, obrigado, gente. Espero ter sido claro. Para o final, ah, os mapas só para a gente nos ajudar a nos situar um pouquinho, né? A gente tem aqui o mapa de João Teixeira de Albernaz e um mapa recente para entender um pouquinho desse trânsito. Aqui a Baía do Arraial, onde fica a cidade de São Luís, e esse trânsito desses dois sujeitos por essa região norte, que é uma mata de cocais. Nesse mapa moderno, inclusive, a gente já tem outras questões ambientais que se fazem presentes, né? Por exemplo, o grande desmatamento provocado pela agropecuária, principalmente a soja. Mas é interessante perceber como eles atravessaram esses sertões e produziram essas informações. Obrigado, gente. Deixa eu desmanchar aqui a minha apresentação. Obrigado, gente, pelas questões. São todas absolutamente pertinentes, né? E aqui, para falar um pouquinho, eu vou chamar todos os colegas, né? Tipo, existe uma série de discussões sobre essas regiões e sobre, no caso da pergunta da professora Lorelai, né? Sobre as árvores. As árvores apresentam um papel extremamente importante nos dois relatos, na verdade. No relato do João do Vale, elas aparecem na natureza da descrição, né? Uma frase que a professora gosta muito, sobre os buritis, ou a mãe do rio é um buritizal, é uma frase que aparece na descrição para descrever onde aparece um curso de água na narrativa do João do Vale, mas ele vai falar também, por exemplo, de outras árvores. Ele fala de cravo, de uma madeira que queimada dá um cheiro muito semelhante ao cravo, que merece ser estudado para saber se é o mesmo cravo que dá no Pará. Ele fala do Buriti, que é particularmente simbólico, porque o Buriti no sertão é onde tem água. Você sabe onde tem água se você avistar o Buriti, né?
e que ele vive nesse curso, além das outras árvores que aparecem descritas. No do João Maia da Gama, ele já tem essa natureza mais voltada para uma utilidade mais pragmática, e aí ele fala dos andirobais, de onde se tira esse óleo, ele fala também dessa outra madeira, que é uma madeira muito abundante na região do Pará, que é muito oleosa também, mas que é muito macia, então ela é cortada de forma fácil. Outros elementos da natureza parecem descritos, né, nesse documento do João Maia da Gama, né, nesse roteiro de viagem, que é a gente tem também as menções constantes aos buritis, porque os buritis indicam os caminhos, já falando um pouquinho do que o Maírton perguntou. Esses buritis indicam os caminhos, e aí você tem uma série de plantas que são consideradas plantas úteis para esse esforço de ocupar esse espaço. Você tem a própria carnaúba, você vai ter o babaçu, você vai ter plantas que servem para a alimentação desses sujeitos, os cajus, você vai falar de diversos outros elementos. O João Maia da Gama chega a falar para se proibir a caça dos jabutis, porque eram se comido muito naquela região. Então, essa relação com a natureza ela é muito intensa. E no relato do João Maia da Gama é bem extenso, até para o momento em que se passa, né? Até porque não é um sujeito que tem um interesse científico propriamente de descrever o mundo natural. Ele está descrevendo, ele está fazendo uma relação dos portos e caminhos do Maranhão e dos usos que se dá. Quando ele vai falar dos rios, e aí eu gostaria de novo de falar dentro desses dois relatos, porque ela ajuda a gente a entender isso. No relato do João do Vale, o rio é esse caminho, é um marcador geográfico, é aquela coisa que está ali, que serve como referência para que esse caminho possa ser seguido juntamente com os sujeitos que vivem ali, o grupo indígena que vive naquela região. E isso é interessante porque esses rios, eles, acompanhando o roteiro da viagem, eles mudam de característica, né? Do lado do Maranhão, esses rios têm um volume de água maior, o Rio Mearim, o Rio Itapecuru, são rios que são famosos pelas suas enchentes, né? E que não são propriamente navegáveis por muita extensão. Tanto que ele fala que até certa parte do rio você pode chegar de canoa, depois fica difícil de seguir, inclusive a cavalo. Mas isso cria uma estrada. Essa estrada ela vai se repetir em diversos relatos. Você vai ter relatos que já são do final do século XVIII, início do XIX, como, por exemplo, o roteiro das capitanias do Pará e Maranhão, Piauí, Pernambuco, a Bahia, pelos seus caminhos e rios centrais, do Manuel José de Oliveira Barros, que está no- na revista do IHGB, né, tomo 17, número 13. Você tem a memória relativa às capitanias do Piauí e Maranhão, de Francisco Xavier Machado, que é de 1810, vai ser publicado em 1858, no tomo 12, também da revista do IHGB. E todos esses roteiros, eles seguem o mesmo caminho. Que caminho é esse? Sair de São Luís, seguir a estrada do caminho pelo Rio Moinho, passa para o Rio Itapecuru até chegar no Parnaíba. Do Rio Parnaíba se segue esse curso até o Rio Canidé, do Rio Canidé ao Rio Piauí, e aí se chega ao Brasil, atravessando o sertão, né? É o mesmo caminho, por exemplo, que vai seguir o padre de 1697, né? Que está no livro do Ernesto Enes, a Guerra dos Palmares. São todos roteiros que vão aproveitar esse caminho. Esse caminho é o caminho que o João do Vale conta, né? Que é sobre esse conhecimento. E esses rios são esses marcadores. Do lado do Piauí, o rio ele tem uma outra característica. Esses rios não vão ser tão marcados por suas enchentes, mas também porque eles não são perenes. Só tem dois rios grandes perenes, que é o Puti e o Parnaíba, e os outros rios são rios que secam, né? Durante o período da seca, e se tornam essas viagens perigosas até de certa forma, como é mencionado também em algumas jornadas. E aí, esse conhecimento dessa oferta de água, desse curso, se é um curso navegável ou não, ela ajuda a entender como essas dinâmicas vão se ocupar. A coisa de um projeto colonial, ela vai acontecer, é visível esse projeto sendo construído,
se não com uma unidade até por volta de 1750 por aí, mas ele vai ter diversas ações da coroa em forma de dinamizar essa região e possibilitar desde as relações de comércio, da notícia do caminho lá do Gomes Freire de Andrada, em 1686, mandando as cartas para Portugal para noticiar o caminho que seria possível, a confirmação desse caminho em 1696 para o governador de Pernambuco, falando de uma tropa que alcançou esse caminho saindo de Pernambuco, chegando ao Brasil até no período de João Maia da Gama, que você já tem as fazendas mais consolidadas, as fazendas de gado na região do Sertão, que vão ser os novos marcadores. Você vai conhecer essa região conhecendo as fazendas que ocupam esse espaço. São fazendas de gado, fazendas marcadas por um já muito discutido absenteísmo, mas também pela presença de negros, presença de indígenas, pela presença de relações de trabalho complexas, no caso dos roqueiros, pela presença da escravidão, também dos seus quilombos, também das suas revoltas, também do conflito permanente com alguns grupos que vão continuar em guerra, como os Timbira, Tremembé, que vão levar esse conflito até o século XIX. Esse projeto colonial ele vai aparecendo nessas ações. A criação da capitania do Piauí, a capitania sem capitão, né, até 1748, se não me engano, mas com diversas ações. Você vai ter entradas ali em 1721 pelo Rio Parnaíba, você tem diversas comunicações pedindo mercês, soldos, isso me foge a palavra, mas sempre falando de que é preciso continuar esse processo. E aí você tem um aumento das ações do Império Colonial Português nessa região, né? Com a fundação da freguesia Nossa Senhora da Vitória, e depois as outras freguesias, Piracuruca, Valença, Campo Maior, Caxias, e tudo isso construindo essa rede nesse caminho, né, que segue o curso, claro, desses rios, porque é o que oferta água, que vai permitir, por exemplo, um assentamento nessas regiões, principalmente nas regiões mais secas, que são as primeiras assentadas. A descrição do João Maia da Gama sobre a região de Oeiras é particularmente interessante, que ele já fala que construíram uma vila numa região que é metade do ano muito seca. Então, ele já fala que isso é complicado, que era interessante. Inclusive, ele fala da região do encontro do Rio Parnaíba com o Rio Cuti. Posteriormente, durante muito tempo, seria discutido a criação de uma vila, depois foi feita a transferência da capital. E o João Maia da Gama já fala isso por causa que ela tem mais águas e bons ares e ela é navegável, né, a partir do ponto de vista do Rio Parnaíba. Dessa forma, a gente pode perceber um aumento progressivo dessas ações, desse interesse, esse interesse tanto pelos produtos do gado, quanto pelos produtos da terra, quanto pela relação com escravizados, com latarias, ocupações políticas, ao longo desse século. Não é nada muito rápido, não é muito rápido porque você fica ali 40, 50 anos, mas ao mesmo tempo é muita área, muita região, as coisas vão mudar nesse processo. Você tem inserção do algodão, você tem novas práticas de comércio que vão ser implantadas, como, por exemplo, os deslocamentos pelo caminho central, que vai ser descrito no roteiro do Piauí ao Goiás, já nos 700 agora pode, mas já depois do período de 1750. Então, tudo isso demonstra que o avanço da colonização tem a ver com o conhecimento desse espaço, dessa região e dos seus usos que vão sendo dados nesses territórios, né? Dessa forma, também a natureza. Por exemplo, quando se usam certas árvores para curar o couro, que é um conhecimento que é daquela região, né? Que vai ser muito comum no Ceará para curtir o couro com certos paus, certas plantas, os usos, por exemplo, dos diversos tipos de mandioca para fazer farinha, mandioca para fazer caldo, mandioca para fazer goma, e tudo isso tem a ver também com essa subsistência e com os interesses do reino na região. Muito obrigado.